Dia 16. Unidade. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. Gênesis 1:27. O homem foi originalmente criado macho e fêmea. Depois que a mulher foi tirada do homem, seriam necessários tanto o homem quanto a mulher, em unidade, para revelar a imagem de Deus. Nenhum homem pode revelar totalmente a imagem de Deus, e nenhuma mulher pode. Precisamos uns dos outros, e é por isso que um dos principais ataques do diabo é enganar homens e mulheres fazendo-os pensar que não precisam uns dos outros. Portanto, a homossexualidade é uma das perversões finais do propósito para o qual fomos criados. Por esta razão, se o diabo não pode empurrar homens e mulheres para a homossexualidade, ele tentará pelo menos obscurecer as distinções entre eles. Ele tentará fazer com que os homens se tornem como as mulheres e as mulheres como os homens, de modo que a verdadeira unidade nunca possa ser alcançada por eles. A maneira como um homem se torna um com sua esposa não é transformando em homem, mas reconhecendo e honrando suas diferenças. Da mesma forma, a única maneira de uma mulher se tornar uma com o marido é reconhecendo e honrando as diferenças dele. Em geral, as mulheres têm pontos fortes e perspectivas que os homens não têm, e os homens têm pontos fortes e perspectivas que as mulheres não têm. Isso não é estereótipo, é simplesmente reconhecer o fato de que é preciso ser espiritual e cientificamente cego para não ver isso. A maneira como nos tornamos um, para que possamos refletir a imagem de Deus, é reconhecendo nossas diferenças e vendo-as como complementares, não contraditórias. Segundo Coríntios 13:18 declara: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ser transformado à imagem do Senhor exige que vejamos sua glória com o rosto descoberto. Existem muitos véus que o diabo procura colocar na humanidade, para que, mesmo que vejamos o glória do Senhor, vamos distorcê-la e perverter o verdadeiro reflexo dele. Embora a imagem do Senhor seja masculina e feminina, e haja a natureza dele que nos ajunta como uma galinha junta seus pintinhos, Deus é apresentado nas Escrituras como a pai e nunca é chamado de a mãe. Diluir isso é distorcer sua imagem com um véu muito espesso. Pai significa doador da vida. O pai dá a semente e a mãe nutre a semente. Nas Escrituras vemos a criação como uma mãe. Tanto Israel quanto a Igreja também são referidos nas Escrituras como mães. Assim como a mulher foi tirada de Adão para que eles tivessem que se unir para ser a imagem completa de Deus, o Senhor se unirá perfeitamente à sua noiva para dar à criação um verdadeiro reflexo de sua glória. No entanto, não pode haver união se não enxergarmos as diferenças de cada um. Deus é o Pai, e ele é masculino ao máximo. Não devemos comprometer esta verdade básica se quisermos ver sua glória e sermos transformados à sua imagem. Os papéis de homens e mulheres estão sendo severamente desafiados em nosso tempo. Porém, aquilo que o inimigo intenciona para o mal sempre resulta no bem daqueles que amam a Deus. A Igreja também está lutando para entender os papéis que Deus planejou para homens e mulheres. Devemos usar esse desafio para buscar ainda mais diligentemente a resposta de Deus a essas perguntas. Quando os homens se tornarem os homens que são chamados a ser, e as mulheres se tornarem as mulheres que são chamadas a ser, o mundo inteiro ficará maravilhado com eles, sabendo no fundo de seus corações que eles refletem quem foram chamados para ser. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 4:15: Porque, se tivéssemos inúmeros tutores em Cristo, não teríamos muitos pais. O mesmo se aplica à Igreja hoje. Existem muitos professores, mas não muitos pais que estão se reproduzindo. É por isso que a maioria das grandes igrejas e movimentos tende a morrer com a morte de seus fundadores. Eles não reproduziram seu ministério em outros para que continuasse e se multiplicasse. Uma razão pela qual não há muitos pais espirituais verdadeiros nas igrejas é que, para alguém se tornar pai, uma mulher deve estar presente. Até que as mulheres possam ocupar seu lugar de direito nas igrejas, a reprodução continuará limitada. Esta é uma questão crucial para o nosso tempo. É óbvio que o mundo continuará a cair em uma depravação mais profunda em relação à libertação das mulheres se as igrejas não agarrarem e promoverem a verdadeira libertação das mulheres. Ninguém deseja libertar as mulheres mais do que o Senhor. Nem os homens serão verdadeiramente liberados até que as mulheres o sejam.
Se alguma parte do corpo de Cristo ainda está em cativeiro, todos nós estamos. Enquadrando sua fundação. Primeiro, você concorda que as mulheres têm pontos fortes e perspectivas que os homens não têm, e os homens têm pontos fortes e perspectivas que as mulheres não têm? Segundo, como os papéis de homens e mulheres foram severamente desafiados neste tempo? Terceiro, você já testemunhou ou ouviu falar de grandes igrejas e movimentos que morreu com a morte de seu fundador,